Olá, tudo bem? Quinto ano, como que vocês estão? Estamos de volta para nossa próxima aula de artes, falando sobre arte egípcia, né? Tomara que você tenha gostado da atividade anterior. Eu quero relembrar vocês sobre aquela higienização que nós temos que ter com as nossas mãos, né? Então, todo cuidado é pouco, né, pessoal? Também o uso das máscaras, certo? Então, vamos lá, turma, vamos quinto ano para a gente dar continuidade à arte egípcia. Vocês lembram que nós falamos na aula anterior? Então, a arte egípcia ela abrange várias coisas, né? A pintura, a escultura, é, a, a escrita, né? A arquitetura. E eles eram extremamente importantes, né? E são até hoje. Então vamos lá. O que será que nós vamos ver hoje? Pessoal, nós vamos ver um pouco sobre a pintura egípcia. A pintura egípcia, olha só, o faraó, ele fazia o seguinte, ele contratava artistas para desenhar e pintar nas paredes das pirâmides, né? Porque as pirâmides, elas iriam ser os túmulos do faraó. Os faraós, eles acreditavam que existia vida após morte, né? Que ele poderia ser enrolado ali numa múmia, a mumificação, e o dia certo ele iria ressuscitar, né? Ele ia voltar à vida. Então ele fazia, né, aquelas megas construções lá, que eram as pirâmides, e colocavam pediam para os artistas pintarem nas paredes. Essas pinturas, elas detalhavam a vida, né, dos faraós e também o que existia ali, né, em volta da vida do faraó, o que acontecia ali em volta da vida do faraó. E nessa sociedade, a arte era produzida de forma padronizada e não dava espaço para a criatividade. Dessa maneira foi realizada uma arte anônima, pois o importante era a perfeita realização das técnicas executadas e não o estilo do artista. Ele, gente, ele contratava lá o artista. Vamos imaginar que aquele artista morreu e tinha outro. Ele pega o outro iria fazer exatamente o mesmo desenho. Não existia assim uma criatividade, né? O artista, ele não podia ser criativo. Eu vou fazer uma sombra, vou fazer uma profundidade aqui, vou fazer um movimento. Não. Todos os desenhos, eles eram padronizados. E era desse jeito que era para ser. Era a ordem do faraó, não era porque os artistas não sabiam desenhar. Então, eles eram artistas anônimos, né? Ninguém conhecia esses artistas. Eles iam lá e faziam exatamente o que o rei pediu. Até ouvi um comentário um dia de um artista, né, um pintor agora da nossa época, ele falou que era super difícil, parece que é tão assim, facinho de fazer, né, aquelas pernas retas, sem curva, sem movimento. Mas disse que é difícil de fazer aquelas linhas ali que eles fazem tudo meio irregular, né, o braço muito grande, muito comprido em relação à perna. Então, assim, mas era o padrão deles, né? E o faraó sempre tinha que ser maior do que todos os outros, porque isso representava o poder, né? Olha lá, a dimensão das pessoas e objetos não caracterizava uma relação de proporção e distância, mas sim os níveis hierárquicos daquela sociedade. Assim, o faraó era sempre o maior dentre as figuras representadas numa pintura. Aqui, ó, você observa que o faraó ele é maior, né? Tem uma estatura maior. Isso representava o seu poder hierárquico, né? Ele era mais importante que os demais. E as cores? As cores nós até comentamos, né, na outra aula, que as cores elas têm, cada uma tem uma representatividade. O preto, né, a morte,
preto a morte, né? Eles retiravam do carvão. O branco retiravam do gesso e do cal, né? Simbolizava a pureza, a verdade. O vermelho simbolizava a energia. O amarelo simbolizava a eternidade. O verde, a regeneração. E o azul representava o rio Nilo. Então, cada cor tinha a sua função e eram extraídos ali, né, do ambiente, da onde eles viviam, né, da própria natureza mesmo. Quais que eram as características da pintura egípcia? Bom, eles tinham normas e essas normas tinham que ser seguidas, certo? Então, gente, ela não tinha as 3 dimensões, né, que nós temos hoje nos nossos desenhos. Quais que são essas dimensões? A altura, a profundidade e a largura, né? Ele não tem você pode perceber aqui, ó, que a altura, né, não está muito relacionado com o tamanho dessa mesa, né? Com o tamanho do banco, aqui o banco é muito pequeno, a profundidade, a largura, a sombra, né? Então tudo isso fica faltando. Eles também, gente, não têm a utilização das cores convencionais. Eram sempre as cores que eram extraídas da terra mesmo, né? E qual que é outra coisa muito interessante que vocês já devem ter observado? Que todos os desenhos deles, as figuras deles, elas estão assim, ó, o desenho tá meio que de frente, parece que tá de lado, que tá de frente, não é? Ó, o corpo dessa mulher aqui tá de frente, mas o pé tá de lado. O ombro tá de lado, a cabeça tá de lado, mas o olho parece que tá em todo lugar, ó. Parece que o olho, ele... Ó, tá vendo? Esse aqui, ele tá sentado, mas ele não tá sentado virado para lá, ele tá sentado virado para mim, né? E os pés para lá, ó. Isso se chama lei da frontalidade. Era assim que era para ser desenhado. Era essa marca do desenho egípcio. E essa regra, ela determinava que o tronco das pessoas deveriam ser representado de frente, enquanto a cabeça, as pernas e os pés, eles eram exibidos de perfil. Então, todos os desenhos, a gente vai perceber que eles são desenhados dessa forma. Isso representa a lei da frontalidade. E os olhos, né, pessoal? Olha só, os olhos, a gente percebe que é como se o olho tivesse de lado, ó. Tá vendo? É como se, ó, os olhos também são retratados de frente. Essa maneira de representação cria uma combinação visual lateral e frontal. Então, dá a impressão, ele está de lado, né? Mas dá a impressão que ele está me vendo de frente. Então, os olhos deles não tem muito o nexo, né? O conexo, que ele deveria estar... O ombro está de lado, ó, tá vendo? Então, aqui ele deveria estar com o rosto virado para mim, né? Deveria estar de frente. Mas não, ele está de lado e o olho está de frente. Então, o olho está sempre... Parece que o olho está sempre assim, vendo alguém, né? Parece que o olho está sempre observando as pessoas, né? Parecido com os desenhos da gente, né? A gente, quando está aprendendo a desenhar, a gente não sabe muito bem desenhar assim, né? O que é perfil, o que é de frente. Mas, se você quiser aprender a fazer desenhos legais, tem muitos canais aí no YouTube que ensinam nessa proporção de olhar de frente, olhar de lado, olhar para baixo, né, para cima, né, para medir ali certinho o ângulo dos olhos e da boca e do nariz, né? Pessoal, eu vou dar uma atividade para vocês. Não reclamem que falar que vai ficar difícil não, tá bom? Vocês vão conseguir sim, certo? Nós vamos desenhar um desenho conforme os egípcios desenhavam. Vamos tentar? A gente vai pelo menos tentar, tá bom? Vamos lá.
Deixa eu aumentar aqui. Ó, no Império Médio, artistas usaram grades para pintar figuras humanas. Os egípcios seguiam esse sistema. A figura em pé deve ocupar 19 quadrados, da sola do pé ao couro cabeludo. A linha do joelho deve ser de 1,3 de altura na linha 6. A linha da nádega inferior deve estar em uma meia altura na linha 9. Então vamos olhar aqui, ó. Eles faziam isso daqui, ó, essa medida, ó. Tá vendo? Aqui então tem 19 quadradinhos. Então eles desenhavam o faraó daqui até o 19 quadradinho. Aí vamos ver aqui o que falou. O que falou do joelho, ó. A linha do joelho deve ser de 1,3 de altura na linha 6. Vamos ver aqui a linha 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó aqui, ó. 6, ó. O joelho deu certinho, ó, na linha 6. Vamos ver outra coisa aqui que eles falam. A linha da nádega inferior deve estar em uma meia altura na linha 9. Vamos contar a linha 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a nádega inferior tá bem aqui, ó. Na linha 9, tá terminando, né? E a superior tá aqui, ó, na 10. E aí, eles vão olhando, gente, ó. Um por um, tá vendo, ó? A linha do cotovelo deve estar em 2,3 de altura na linha 12. A linha do cotovelo, ó. E aí eles vão olhando um por um e fazem esse desenho. Era assim que eles faziam. E qual que vai ser a sua atividade? Você vai também tentar desenhar. Tá bom, pessoal? Nós vamos tentar lá, ó. Aqui, ó, você vai contar, ó, são 19 quadradinhos de assim e aqui são 8, né? Que tem 8 de lateral. E aí, ó, você vai contar aqui, ó, por exemplo, o pé. O pé começou no segundo quadradinho, né? Então, você vai fazer aqui, ó, o contorno do pé. Aí, ele vai até um pouquinho do terceiro, ó. O pé vai até aqui. Aí, o pé volta pro primeiro. Voltou pro primeiro, ó. E você vai indo, tá bom? Vai fazendo o pé, chega aqui na saia. A altura da nádega inferior, que é o 9. Cotovelo é o 12 e vai indo, ó, e vai contando os quadradinhos aqui, ó, e vai desenhando aqui, ó. E aí, quando você finalizar, vai ser esse desenho do faraó, tá bom? Então é isso, hein, turma? Ficou difícil? É assim que a gente consegue desenhar, né, pessoal? Vamos tentar aí, ó, tá bom? Se você não conseguir, passa primeiro com um lápis bem clarinho, apaga levezinho, aí você vai, passa o lápis clarinho. Quando você acertar o desenho, aí você pode vir e fazer um lápis, passar um lápis mais forte, tá bom? Para não ficar apagando e não vai ter outra folha para você. E aí, depois você vai terminar, vai pintar com as cores, né, que os egípcios usavam, que são cores meio parecidas com as cores da terra, né, o marrom, o azul, o amarelo, o verde, eram as cores que eles tiravam da natureza. Se quiser usar um contorno aí de canetinha, pode, mas muito cuidado para não rasgar a folha. Certo? Então, isso aí. Se você gostou da atividade, tenta fazer a Cleópatra, né? Que é a rainha que está ali do lado do faraó. Tá bom? Vamos tentar que você vai conseguir. Então, é isso, turma. Eu espero que você tenha gostado. Continue se cuidando, tá bom? Preze pela sua vida, pela vida das pessoas que você ama, que está aí na sua casa. E que Deus te proteja. E nós nos vemos então na próxima aula. Até lá, tchau, tchau!